Olá, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, dependendo de a que hora estão a ver este vídeo. O meu nome é André R. Silva e sejam bem-vindos ao primeiro episódio de O Círculo, um programa onde vamos ter aqui connosco diferentes personalidades, com quem vamos ter diferentes conversas. E o nosso convidado de hoje é o professor Gil Ferreira, da Escola Superior de Educação de Coimbra, na área da comunicação social. Professor, tenho uma pergunta para si, para começar. Preferia ler para o resto da sua vida apenas um jornal ou ler todos os dias todos os jornais, tirando o seu jornal favorito? Bem, em primeiro lugar, obrigado por me terem, enfim, podido, terem convidado e poder conversar convosco sobre temas que são do nosso interesse. Certo. E pronto, para quem é apreciador de boas conversas sobre assuntos como este, é sempre um agrado e uma boa oportunidade e agradeço-vos por isso. A pergunta é uma pergunta que não é fácil de lhe dar uma resposta Claro. assim de imediato, porque eu não me consigo imaginar a prescindir do meu jornal de sempre. Como é bom de ver, eu já levo uns aninhos a ler aquele que é o meu jornal. E o meu jornal é um jornal que eu leio desde a sua fundação, isto é, desde 89, que é o jornal público, e tenho alguma dificuldade em imaginar-me agora a ler todos os outros menos esse. No entanto, naturalmente não posso deixar de equacionar essa possibilidade, porque esse jornal, como tudo na vida, terá também ele o seu fim, não é? Esperemos que isto não esteja sequer em causa, mas como é que seria? Bom, sinceramente, eu preferia a segunda opção. Ter todos os outros jornais menos o meu jornal preferido. Porque, desde logo, porque essa é a resposta correta que deve ser dada numa situação como esta. Ler só um jornal, ainda que seja o nosso jornal preferido, e ainda que nós tenhamos a melhor das impressões, que ele seja mesmo a nossa grande referência, é sempre um ato perigoso. Porque estamos a ter a versão que vem mais ao encontro das nossas expectativas, que vem mais ao encontro daquilo que nós gostamos, dos nossos gostos, dos nossos interesses. E não há nada pior do que isso, do que nós fecharmos apenas naquilo que é a nossa bolha, naquilo que é a nossa zona de conforto. Eu leio, é verdade, tenho um jornal preferido, mas tenho depois mais não sei quantos jornais que não são preferidos, mas que eu não abdico de ler. Portanto, pensando de uma forma mais racional, portanto, de uma forma afetiva, eu diria, não, quero o meu jornal e não dispenso. De uma forma afetiva, de uma forma natural, de uma forma racional, de uma forma equilibrada, claro, sem dúvida. Ter, ainda que o primeiro jornal, portanto, ainda que o meu jornal preferido se mantivesse, se me dissessem, quer só esse, ou quer esse e os outros, eu preferia esse e os outros. Agora, só todos os outros, menos esse, todos os outros, menos esse. Porque, pronto, de todos os outros eu faria depois a minha própria leitura e estou seguro, estou certo, não tenho quaisquer dúvidas que encontraria em todos os outros muitos motivos para ainda assim sentir que tinha uma opinião fundamentada em factos. Portanto, há bom jornalismo eu ia dizer, em quase todos os jornais do nosso ecossistema, da nossa paisagem mediática em Portugal e naquilo que designamos como o mundo ocidental, as democracias liberais. Em todas elas, o jornalismo é rico, é diverso e oferece-nos ali uma paleta de cores, não é? Que ajudam a compreender a realidade, porque a realidade é mesmo isso, tem muitas cores. E cada jornal acrescenta uma tonalidade. Certíssimo, muito bem. Sendo o professor, lá está, uma pessoa que acompanha os jornais já há muito tempo, nós ambos sabemos que os jornais ocidentais focam-se muito mais nas guerras, por exemplo, da Ucrânia ou o problema em Gaza, em detrimento de outras, por exemplo, da guerra civil no Sudão. Por exemplo, existem outras muitas, mas esse é um exemplo que nós decidimos utilizar aqui. Porquê é que acha que acontece isso? A questão? Há muitas razões, há muitas razões. Há critérios que são critérios afetivos e que fazem com que nós sejamos muito mais sensíveis àquilo que é o nosso mundo. E há esta nossa identificação com aquilo que chamamos
o Ocidente. Não é? Muito embora o Ocidente seja uma categoria, uma categoria internacional, que é traduzida em português como o Ocidente e que vai, portanto, vamos lá ver, há países do Ocidente, em termos geográficos, nós não consideramos o Ocidente, mas consideramos o Ocidente em termos mais civilizacionais. Portanto, o Brasil faz parte do Ocidente, do mundo ocidental, não é? Mas nem todos os países da América Latina só nós classificamos dentro dessa categoria. E nós, de um ponto de vista afetivo, sentimos como nossos os dramas que ocorrem no nosso, com pessoas, com culturas, com a nossa civilização. Pronto, isto é um desafio que se coloca a nós próprios, enquanto civilização, enquanto cultura, e que se coloca também ao jornalismo. Não é? Como contornar, como corrigir este enviesamento. Porque os enviesamentos são mesmo isso. Não é? Criam desigualdades. Mas pronto, o jornalismo padece daquilo que... O jornalismo é feito por homens e mulheres e padece dos mesmos vícios que nós individualmente também padecemos. E está muito dependente deles. Bom, isto seria depois uma questão muito mais demorada para lhe dar resposta. Quem é que determina a agenda dos média? São aquilo que nós designávamos os gatekeepers, isto é, os editores, são os jornalistas. Bom, em grande medida são. Contudo, somos também nós, leitores. E os jornais são muito sensíveis a isso. Eles são sensíveis àquilo que depois vai interessar aos públicos. E há muitas provas, não é? Eles têm uma longa história de provas que lhes mostram que nós, público, interessamos-nos muito mais por um atentado que provoque 1, 2 vítimas em Paris do que um atentado de um outro tipo que provoque 3 ou 4 dezenas de vítimas no Sudão. Pronto, tem a ver com a nossa própria proximidade em termos de imagem, em termos daquilo que nós percebemos que é o nosso... Podia-nos acontecer a nós, não é? São pessoas... Podíamos ser nós a passar naqueles sítios, não é? São sítios que nos dizem, que nos tocam muito de um ponto de vista cultural, de um ponto de vista afetivo. Tem a ver com isso. Mas, claro, isto deve ser visto com aquele sentimento de que nós nem sempre fazemos... Nem sempre as nossas decisões são equilibradas, não é? E partem sempre do sítio onde nós estamos sentados. Não é? E pronto, e de todas as nossas próprias idiosincrasias, isto é, todas as nossas perspectivas. E as nossas perspectivas não devem ser também descuradas, desvalorizadas, mas devem ser ainda assim consideradas. Não é? Pronto, é uma resposta possível àquilo que me diz. Hoje, esse é um grande tema em debate. Pronto, é um tema em debate, sobretudo nos últimos 30 anos, em que as comunidades desses países começaram, na sequência da globalização, a colocar, a reclamar, a exigir um reconhecimento intersubjetivo. Isto é um reconhecimento das suas próprias identidades como tendo igual direito de acesso àquilo que são, pronto, as grandes mundividências, não é? Hoje, portanto, fala-se muito sobre um conceito que é o de Sul global e em que medida o Sul global se encontra representado nas grandes decisões. Quando, há coisa de 20 anos, foi criado o Brasil teve a iniciativa de criar os BRICS. Precisamente o que procuravam era mostrar que há um outro mundo ativo, dinâmico, também com polos de dinamismo, para além daquilo que nós designávamos como o Ocidente. Portanto, isso em termos económicos, em termos políticos, em termos culturais, em termos estratégicos. Depois, pronto, um conjunto de outras vozes, não é? Um pouco ocultas, um pouco sem a luz dos holofotes dos média, começaram também a exigir para serem ouvidas dentro das nossas próprias comunidades do mundo ocidental. Sim. As minorias étnicas, culturais, etc. E pronto, e hoje são também precisamente essas outras comunidades que exigem pronto, ser consideradas de um ponto de vista global.
é uma luta, não é? É um combate, Certíssimo. não é? E é um desafio para o qual todos nós temos de estar alertas, não é? E pronto, e a sua pergunta já, de certa forma, insere-se dentro desse esforço. Claro. É uma pergunta bastante complexa. Mas lá está. O jornalismo acaba por se focar, na sua grande maioria, em questões do mundo, não é? Em questões, notícias que acabam por tocar pontos mais globais e não só pontos tão locais. E às vezes também seria importante referirmos pontos, ou seja, referirmos temas locais, temas dos próprios países. Como é que é feita essa hierarquização dos temas? Bom, vamos lá ver. Quando falamos de jornalismo, na verdade, depois há muitos jornalismos. E na minha perspectiva, e pronto, não é a minha perspectiva original, não é? Mas digamos que é uma perspectiva comumente aceita, é da pluralidade dos jornalismos, não é? Que nós depois nos alimentamos, não é? E alimentamos aquilo que é a nossa dieta informativa. E essa dieta ficará sempre incompleta se alguma das componentes não estiver presente, não é? Naquilo com que nós nos alimentamos em termos informativos. Bom, naturalmente, há jornais que são essenciais para nós compreendermos o mundo onde vivemos. Esses jornais são, em alguns casos, os nossos principais jornais dentro do nosso país, mas que dedicam uma grande atenção ao mundo. E há jornais que cumprem esse papel. No entanto, ficaríamos com um grande vazio informativo por preencher se não houvesse o jornalismo local, não é? O jornalismo de proximidade, os vários jornalismos de proximidade. E eu penso que este outro lado do jornalismo de proximidade, no nosso país em concreto, isto não é assim em todo lado, no nosso país em concreto, carece ainda de ser valorizado, quer por parte de quem o faz, quer por parte do próprio público. Muitas vezes temos grandes dificuldades em saber o que é que se passa na nossa rua, na nossa comunidade. Pronto, não vou agora aqui alargar-me sobre temas que são bastante debatidos e que são temas que estão na ordem do dia, e que são os temas relacionados com os desertos informativos, os desertos de notícias, e a quantidade há para cima de 100 municípios no nosso país, que tem 308 municípios, há para cima de uma centena que não têm um órgão de comunicação social. E como é que as pessoas desses municípios se informam? Essas pessoas, pronto, não se informam de uma forma profissional. Não é? Não há jornalistas a produzir informação sobre aqueles municípios. Então informam-se de outras formas. Bom, isto tem problemas, isto cria problemas de um ponto de vista do próprio funcionamento da esfera pública local, do funcionamento da democracia. Pronto, em última instância. Tudo isto para lhe dizer que vai haver um momento na história, não é, da nossa própria evolução enquanto comunidade, em que nós estaremos disponíveis para pagar um produto que vai estar no mercado, que diz respeito à nossa própria comunidade. Porque nós, enquanto cidadãos que queremos saber o que se passa na nossa comunidade, queremos que alguém nos informe e que alguém, não é só nos informe. Portanto, a única função do jornalismo não é informar-nos, é também fazer escrutínio, é também fazer a validação das narrativas que há no espaço público, enfim, fazer todas as outras funções de monitorização daquilo que se passa na comunidade que cabem ao jornalismo e que em muitas comunidades de proximidade não são feitas. De maneira que não haverá, na minha perspectiva, pronto, mas volto a dizer que eu digo a minha perspectiva é uma perspectiva que não é individual, portanto não haverá um jornalismo digamos que de primeira e um jornalismo de segunda. Há jornalismos, tal como as lentes fazem planos gerais e depois planos mais apertados, também o jornalismo faz isso. E há depois, pronto, naturalmente, depois há vários jornalismos, não é? Há jornalismos que nos informam sobre aquilo que aconteceu há 10 minutos, algures no mundo, e há outros tipos, e esse jornalismo é importante, e há outros jornalismos que depois explicam, interpretam, dão contexto, dão tudo aquilo que nós necessitamos para compreender o que é que está, qual é o significado, qual é o impacto daquilo que aconteceu. E é da grande panóplia de jornalismos que o jornalismo é feito. E toda essa panóplia de jornalismos, todo esse conjunto de jornalismos, no seu todo, formam um conjunto
que é coerente e do qual nós necessitamos, bom, se quisermos ser cidadãos na verdadeira acessão da palavra cidadão, não é? Capacitado para exercer a cidadania de um modo informado. Uhum. Muito bem. E então, acha que o jornalismo ocidental, ou mais precisamente o português, é um jornalismo equitativo? O jornalismo atravessa também ele grandes desafios, tremendos desafios. Digamos que os vários jornalismos, ou alguns dos jornalismos, continuam, ou estão hoje, numa espécie de uma encruzilhada, numa fase de viragem, em que claramente havia modelos de jornalismo que eram dados como resolvidos, isto é, como tendo já encontrado o seu equilíbrio, e depois, a partir dos anos 90, com o surgimento da internet e tudo o que aconteceu a seguir, esse desequilíbrio desfez-se e, em muitos casos, estamos certos de que o passado já passou, sabemos que o futuro há de vir, estamos ali no meio da ponte, em que, em muitos casos, o futuro ainda não chegou e nós não sabemos de que forma é que ele vai chegar. E o nosso país padece disso. E a paisagem jornalística hoje, em Portugal, é perturbadora. E é tremendamente, portanto, perturbadora. E a pergunta que fez é se em Portugal o jornalismo, em grande medida, está a cumprir aquilo que é o seu desígnio. Bom, há muitos desígnios que, objetivamente, não estão a ser cumpridos. Precisamente por estarmos neste momento de viragem que ainda não se concretizou e nem se adivinha rapidamente como é que ele se vai concretizar. De uma forma muito simples. Bom, eu digo isto em Portugal, há outros exemplos a nível mundial que, pronto, em certa medida já se acomodaram ou já ganharam um equilíbrio no atual contexto. Veja-se, por exemplo, talvez o melhor exemplo seja o The Guardian e o modo como ele funciona hoje. Não é um jornal global, um jornal aberto, um jornal passível de ser lido na sua íntegra, sem subscrição, e que faz um jornalismo de primeira qualidade, não é? E que ainda assim é sustentável, é equilibrado, etc. Bom, em Portugal, o que é que temos? Nós passamos de um contexto em que tínhamos o jornalismo dependente sobretudo das receitas da publicidade e das receitas da venda e dos assinantes, portanto, desses dois pilares, e naturalmente também dos próprios investidores. Portanto, havia 3 pilares que asseguravam o funcionamento do jornalismo, e isso era mais ou menos pacífico nos anos 90, na primeira metade dos anos 90, onde havia, enfim, imensos jornais que hoje vocês já nem os viram, não é? Mas passámos desse modelo para um outro em que, de repente, as receitas da publicidade desapareceram, foram para o online. Certo. Para o online e não necessariamente para sites informativos. Para tudo o que no online tem visualizações, desde influencers até redes sociais e por aí em diante. Portanto, as receitas da publicidade vieram a pique por aí abaixo. As receitas das vendas e das assinaturas, idem, aspas, portanto, por aí abaixo. E, portanto, de um tripé com 3 pés, ficamos apenas com um. E esse um são os acionistas, são os proprietários, que só retiram prejuízo da existência de jornais, só retiram prejuízo e, como contrapartida, naturalmente têm algum poder depois de decisão, algum poder de influência sobre os próprios jornais. Ora, que jornalismo é que é possível ter num contexto como este? Vai havendo algum bom jornalismo, mas residual ainda assim. Portanto, nós neste momento temos um Público, que é um diário de referência, nas circunstâncias, pronto, que são conhecidas, portanto, propriedade de um grupo económico, que ainda assim gera condições para que exista o público e que tenha déficit todos os anos desde a sua existência. Não é? Temos depois o Diário de Notícias, que é o que é, portanto nós sabemos aquilo que o Diário de Notícias se tornou em termos de impacto, em termos de circulação na nossa comunidade. Temos o Expresso,
que é um modelo também de jornal de referência, de qualidade, de tremenda qualidade, mas sabemos também todos a situação económica em que está o grupo empresa, que ele tem. Bom, claro. Portanto, tudo isto para sintetizar, e depois podia ir também à imprensa regional, pronto, e falar sobre isso. Tudo isto para dizer que não estamos num momento, penso que é pacífico, em que o jornalismo português esteja, portanto, exuberante, não é? Ou esteja nos seus melhores tempos. Não é? Pronto, é isso. Não significa que o jornalismo não continue a ser tão importante como era antes. Se calhar ainda é mais importante. Também não significa que o jornalismo vai acabar, naturalmente. Portanto, porque se acabar é um drama, não é para o jornalismo, é para a própria democracia. Aliás, até ia dizer mais, um dos sintomas de uma crise profunda da democracia é quando a própria comunidade começa a dispensar os jornais. Não é? Portanto, quando a comunidade, quando as pessoas dizem eu dispenso, pronto, não quero, portanto, não preciso de jornais e vivo muito bem sem eles. Portanto, digamos que esse já é um sintoma de uma doença crónica, num estado avançado, portanto, esclerosado, não é? Da própria democracia. A democracia está a precisar de um rejuvenescimento, não é? Que muitas vezes se dá através de um choque, não é? Os choques da democracia, quando as pessoas despezinham a democracia, pronto, tem havido alguns, portanto, sei lá, há 100 anos, houve um que é conhecido, não é? E vai acontecendo também este tipo de choques, que as pessoas dispensam as notícias e dizem, os jornalistas são os aldrabões, portanto, seguimos um líder que nas redes sociais nos diz o que é verdade. Certíssimo. Acabamos por estar a passar, neste momento, talvez por esse momento, só depois, com o avançar da história, que vamos perceber isso. Pois. É isso. Pronto, havia um cavalheiro há 200 anos atrás, há 200? Sim, há 200 e picos, que me dizia que, uma frase célebre, que uma das coisas que a história nos ensina é que nós não aprendemos com a história, não é? E que depois estamos condenados a repeti-la em ciclos. Certíssimo. Estamos a fechar ao final do nosso programa. Se quisesse passar uma mensagem para quem nos está a ver neste momento, que mensagem passaria? Bom, em primeiro lugar, eu não me reivindico o papel ou o estatuto de ter mensagens que... Sim. Mas se houvesse alguma coisa que quereria comunicar para as pessoas, que talvez mudasse alguma forma de pensar, alguma forma de agir, o que é que diria para as pessoas que estão lá em casa a ver-nos neste momento? Bom, é uma coisa que eu digo a mim próprio muitas e muitas vezes e que eu reivindico para mim, que é uma exigência de me sentir sempre desinformado, de me sentir sempre... pronto, haver uma curiosidade e ao mesmo tempo uma grande humildade por procurar conhecer e compreender os fenómenos que nos envolvem. Há uma regra que eu assumo para mim próprio, é de que tudo é no mínimo complexo. E que quando uma coisa é simples e óbvia, há uma grande probabilidade, há uma tremenda probabilidade de eu estar a ver mal a coisa. Claro. Ok? Portanto, se me cabe deixar uma recomendação, é a de nós nunca abdicarmos do nosso sentido crítico e analítico e de uma certa exigência em tudo o que fazemos, em tudo o que vemos. Tudo isso acompanhado de uma tremenda curiosidade em compreender os fenómenos e em fazer com esses mesmos fenómenos, e quando eu digo fenómenos, digo factos da nossa própria experiência, o que é que isto significa. Mas também digo artefactos culturais, como por exemplo um livro, um filme, uma revista, uma news magazine, um jornal. Portanto, procurar sempre fazer uma espécie de um braço de ferro com aquilo que tenho à frente, no sentido de procurar compreender o que é que aquilo, qual é o sentido, qual é o significado daquilo que tenho à minha frente. E depois
fazermos também um esforço para recusarmos aquilo que é fácil de compreender. Porque aquilo que é fácil, muitas vezes, é um pouco como a música pimba. Quer dizer, nós, ao fim dos primeiros trauteares, já estamos embalados. E já sabemos a música toda. Já estamos embalados, mas não é isso que vale a pena. Portanto, Certo, normalmente as coisas que valem a pena são coisas que também exigem da nossa parte. E pronto, é isso. Portanto, colocarmos, como diria o Fernando Pessoa, a mais pequena parcela de nós em tudo aquilo que fazemos. Não é? Ou ao contrário, o máximo de nós em cada pequena coisa que fazemos. Muito bem. Professor Gil, agradecemos imenso a sua presença. Esperemos que tenham gostado também de estar aqui, assim como nós gostamos de estar aqui consigo. Chegamos então ao final do nosso programa. Por hoje é tudo. Esperemos que também tenham apreciado o tema debatido por nós aqui e a nossa conversa. Até à próxima e é isso.